Fala, turma! E aí, tudo bem? Hoje vamos continuar o nosso estudo da química orgânica, falando hoje sobre as cadeias carbônicas. Vamos lá, bora estudar. Começando aqui falando da classificação. Então, como é que as cadeias carbônicas podem ser classificadas? Bom, elas são classificadas primeiramente como abertas e fechadas. As cadeias abertas possuem extremidades e as fechadas não possuem extremidades. Mas que extremidades são essas? Bom, as extremidades são as pontas da cadeia. Tá? As cadeias abertas elas possuem pontas. Lembrando que essas pontas são os carbonos. Tá? Ou seja, às vezes a gente vê uma cadeia que tem uma extremidade que não é carbono. Tá? Então, a gente não conta isso como uma extremidade em si, porque as extremidades são as pontas. Vamos colocar aqui uns exemplos para você entender melhor. Tá? Aqui, ó, na cadeia aberta, observe que eu tenho essa extremidade e essa outra extremidade. Nessa extremidade eu tenho um carbono e nessa outra extremidade eu também tenho um carbono. Tá? Agora, esse outro exemplo aqui, aparentemente são 3 extremidades, mas são apenas 2. Ah, isso aqui não é extremidade? Não, senhor. Tá? E esse aqui não é extremidade? Não, senhora. Tá? Só é extremidade se for carbono. Ah, então cadê a outra extremidade dessa cadeia aqui? Ó? Aqui é uma ponta, a outra ponta da cadeia é essa. Tá? Então a cadeia começa aqui e termina aqui. Então eu só considero como extremidade o carbono, certo? Agora observem aqui nas cadeias fechadas. Observem que não há extremidades. Tá? Não tem onde se inicia a cadeia. Tá? Então, se você observa que a cadeia forma um ciclo, é porque essa cadeia é fechada. Então, bem simples, né? Você diferenciar uma cadeia aberta de uma cadeia fechada. Tá? Bom, continuando aqui falando das cadeias abertas. Dentro das cadeias abertas, temos algumas outras classificações. Tá? Primeiro, quanto ao número de extremidades. Tá? Se uma cadeia possui apenas 2 extremidades, essa cadeia é normal. Se essa cadeia possui mais de 2 extremidades, eu digo que essa cadeia ela é ramificada. Tá? Colocando aqui como exemplos, ó, observe que essa cadeia aqui só possui 2 extremidades, essa outra cadeia aqui também possui 2 extremidades. Lembra daquele exemplo anterior? Essa cadeia aqui também possui 2 extremidades. Então, todas essas cadeias aqui são cadeias abertas normais. Tá? E as cadeias ramificadas? São aquelas que possuem mais de 2 extremidades, como esses exemplos aqui que estou mostrando aqui para vocês. Ó. Eu tenho aqui essa extremidade, essa outra extremidade e essa outra extremidade. Ou seja, nesse exemplo aqui eu tenho 3 extremidades. E aqui eu também tenho, nesse outro exemplo de baixo aqui também eu tenho 3 extremidades. Tá? Então, outra coisa que, se você tem dificuldade de encontrar essas extremidades, né? Você vê uma cadeia e você não consegue identificar essa extremidade, você pode contar, sim, contar os carbonos. Ó. Nas cadeias ramificadas, sempre vai dar mais de uma sequência de carbono. Já na normal, é sempre uma sequência. Como assim sequência? Aqui, ó, eu tenho o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3 e o carbono 4. Tá? Então, eu tenho essa sequência, 1, 2, 3, 4. Tá? Começo aqui e termino, começo aqui e termino aqui. Observe aqui na cadeia ramificada. Eu começo nesse carbono, ó, 1, 2, 3, 4. Eu não tenho só essa sequência aqui. Eu posso vir para baixo também, né? 1, 2, 3. Ou eu posso ter essa outra sequência aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, isso sempre vai acontecer nas cadeias ramificadas. Ou seja, nelas sempre vai ser mais de uma sequência de carbonos. Tá? Quando só tem uma sequência de carbono, é uma cadeia normal. Quando tem mais de uma sequência de carbono, é uma cadeia ramificada. Certinho? Entendido a diferença entre cadeia normal e ramificada?
Outra coisa bem característica também aqui da cadeia ramificada porque o nome é ramificado, né? Exatamente pela presença de um ramo na cadeia, tá? Não confunda com isso aqui, ó. Isso aqui não é uma ramificação. Só é ramificação se for uma extremidade. Aqui não é uma extremidade, tá ok? Outra forma de se classificar as cadeias abertas é quanto ao tipo de ligação entre os carbonos, tá? Como assim? Se na cadeia só há ligações simples entre os carbonos, essa cadeia ela é saturada. Agora, se essa cadeia apresenta uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre carbonos, ela vai ser insaturada. Tá? Vamos colocar aqui como exemplos. Ó. Observem nessas cadeias aqui. Todas as ligações entre os carbonos são ligações simples. Então, ela é uma cadeia saturada. Elas são cadeias saturadas. Tá? Agora, aqui na insaturada, observem que nesse primeiro exemplo eu tenho uma ligação tripla entre carbonos. Então, ela é insaturada. E aqui eu tenho nesse caso aqui, uma ligação dupla, ou seja, essa cadeia também ela é insaturada. Interessante que quando a gente vê ligação dupla ou ligação tripla na cadeia, a gente chama essas ligações de insaturações. Você já ouviu falar naquele lance lá das gorduras saturadas ou gorduras insaturadas? O que é isso aí? Isso aí é por conta das ligações entre os carbonos, tá? As insaturadas é que tem ligação dupla ou tripla, saturada é porque não possui ligação dupla nem tripla, todas as ligações entre os carbonos são simples. Peguei essa tabelazinha aqui do livro para mostrar outros exemplos de cadeias insaturadas e saturadas, né? E mostrando também que a fórmula condensada, aquela representação bondline e o tipo de cadeia, tá? Ou seja, né, se é saturada ou insaturada. Começando aqui pelo propeno. Observe que eu tenho aqui uma ligação dupla entre os carbonos, então ela é insaturada, tá? A representação bondline do propeno, observe que ela é bem simples, né? Oxe, só isso aqui, mas... Bom, o propeno ele tem 3 carbonos. Então, ó, como eu já mostrei para vocês no vídeo anterior, aqui é um carbono, aqui é outro carbono, e aqui é o terceiro carbono. Ó. Carbono, dupla, carbono simples. Mesma coisa tem aqui, ó, carbono, dupla, carbono simples. Então, tá aí a representação bondline do propeno. Interessante que a representação do propino, né, quando você tem uma ligação tripla. Na representação bondline, você vê uma reta, né, ela não vai ser inclinada. Exatamente porque ficaria um pouco esquisito, né, estranho, se a gente ter uma ligação tripla inclinada. Tá? Então, a forma mais adequada de se representar uma ligação tripla é dessa forma mesmo, na horizontal, sem zigue-zague. Mas a gente consegue identificar aqui, ó, o primeiro carbono, o segundo carbono e o terceiro carbono. Então, como ela tem uma ligação tripla, essa cadeia ela é insaturada. Tá? Temos aqui o butano, né, como já mostrei no slide anterior, tá aqui a representação bondline do butano, né? 1, 2, 3, 4 carbonos, exatamente como tem aqui na fórmula condensada. Para quem não lembra, como assim? Por que fórmula condensada? É por conta dos hidrogênios, né? Que eles estão todos agrupados, eles não estão espalhados como na fórmula estrutural, tá? Bom, finalizando aqui, o último exemplo é um álcool, né? O butanol, tá? Observe que tem um OH aqui. Essa ponta aqui não é uma extremidade, a extremidade é isso aqui, ó, tá? Então, observe, ó, tem 1, 2, 3, 4. Então, aqui na representação bondline tem 1, 2, 3, 4. Ah, isso aqui não vai ser carbono, não? Não, porque o traço é a ligação, não é o carbono, tá? Ah, mas aqui não vai ter o carbono, não? Não, porque depois dessa ligação aqui é um OH, não é carbono. Outra classificação para as cadeias abertas é quanto à presença de um heteroátomo. Tá? Quando não possui o heteroátomo, essa cadeia é homogênea
E quando possui o heteroátomo, essa cadeia ela é heterogênea, tá? Olha só, mas o que é esse bendito heteroátomo? O heteroátomo é um átomo que não é carbono entre os carbonos. Ah, então o hidrogênio é heteroátomo? Não, senhor. O hidrogênio não tem a capacidade de ficar entre carbonos, porque para um átomo ficar entre dois carbonos, ele tem que fazer no mínimo duas ligações. E o hidrogênio só faz uma, tá? Então, heteroátomo é aquele que está no meio, de um lado tem carbono e do outro tem outro carbono, tá? Olha só aqui o exemplo de a cadeia homogênea, todos os exemplos que a gente viu anteriormente, todas aquelas cadeias que a gente viu anteriormente são cadeias homogêneas, ou seja, não possui o heteroátomo. Tá? Observe que não há nenhum átomo diferente do carbono entre os carbonos. Tem gente que vai pensar assim, professor, e esse hidrogênio bem aqui não está entre os carbonos, não, está entre os carbonos e o carbono, não. Gente, isso aqui é a fórmula condensada, lembra? Esse hidrogênio ele não está aqui exatamente, tá? Na verdade, ele está aqui, ó, tá? Ele está aqui, beleza? Então, ó, esse hidrogênio não está entre dois carbonos, tá? O que está entre esse carbono aqui? Está esse e esse outro carbono, tá bom? Vamos finalizar aqui, ó, vendo aqui um exemplo de uma... Finalizar é ótimo. Vamos ver aqui um exemplo de uma cadeia heterogênea. Ah, agora está bem claro aqui, né? Olha só o heteroátomo aqui, ó. Isso aqui não é carbono e ele está entre carbonos, tá? Então, isso aqui é um heteroátomo. E se a cadeia possui heteroátomo, ela é heterogênea, tá? Homo quer dizer o quê, pessoal? Uniforme, né? Igual. Ou seja, só carbono entre carbonos. Aí hétero quer dizer diferente, ou seja, tem algo diferente entre os carbonos, tá? Que no caso vai ser o heteroátomo. Essa tabela eu também peguei do livro para mostrar outros exemplos de cadeias homogêneas e heterogêneas, tá? Observe aqui o metoxetano, tá? Olha aqui, ó, o oxigênio entre os carbonos, que foi o exemplo que eu mostrei anteriormente, tá? Nós temos aqui a etilmetilamina, tá? Ela é uma cadeia heterogênea. Cadê o heteroátomo aqui? Tá aqui, ó. Olha só. Isso aqui não é carbono e está entre carbonos, por isso é heterogênea, tá? Aqui a gente já viu esse exemplo aqui, né, nos slides anteriores, não tem heteroátomo, por isso que ela é homogênea. E aqui nesse outro exemplo, o ácido propanoico, cuidado, hein, ó. Tem gente que acha que vê esse oxigênio aqui, né, no meio aí, acha que ele é um heteroátomo, mas ele não é. Só é se ele tiver entre carbonos. Aqui tem um carbono, mas aqui não é carbono, tá? Então, apesar de ter oxigênio, mas tem um oxigênio aí, mas só é heteroátomo se ele tiver entre carbonos. Se ele não está entre carbonos, ele não é heteroátomo. Consequentemente, a cadeia não vai ser heterogênea, ela vai ser homogênea. Vamos agora aqui para as cadeias fechadas, que também são chamadas de cíclicas. Bom, as cadeias fechadas elas podem ser colocadas em dois grupos, que são as cadeias alicíclicas, tá? E as cadeias aromáticas. Bom, as cadeias alicíclicas elas podem ser chamadas de cadeias não aromáticas também, tá? Mas então, qual é a diferença entre as duas? Muito simples. A alicíclica não possui o grupo benzênico e a aromática possui um ou mais grupos benzênicos. Tá? Então, ó, tá aqui alguns exemplos que eu trouxe aqui para você. Aqui, essa cadeia fechada, ela vai ser alicíclica exatamente por não possuir o grupo benzênico. Tá? Então, aqui a fórmula condensada, aquela fórmula bondline, e aqui a sua forma geométrica, né? Como é que você veria a molécula de forma tridimensional? Ela seria dessa maneira aqui, tá? As bolinhas pretas indicando o carbono e essas outras bolinhas aqui mais claras indicando o hidrogênio. Mas o que vem a ser esse grupo
benzênico, tá? Esse grupo benzênico, galera, a gente vai entender ele com mais detalhes quando a gente estudar hidrocarbonetos, tá? Que já provavelmente vai ser no próximo vídeo, na próxima aula. De antemão, tá? É muito fácil você identificar um grupo benzênico. Sempre vai ser um hexágono, tá? Um hexágono. E você percebe, ó, alternâncias de ligações duplas, tá? Aquela coisa que eu falo, ó, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. Então, se você vê um hexágono e você observa que tem dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, é porque isso aí se trata de um grupo benzênico, né? Ou chamado anel aromático. Mas dentro das cadeias aromáticas, a gente vai ter uma classificação, tá? Nós temos cadeias aromáticas que são classificadas como mononucleares e também polinuclear, tá? A mononuclear, ela vai possuir apenas um anel aromático, sim, essa estrutura única que ela é chamada de anel aromático. Já a polinuclear, como o próprio nome diz, poli, ou seja, possui vários núcleos ou anéis aromáticos, tá? Então, as polinucleares, elas podem ter os seus núcleos isolados ou podem ter os seus núcleos condensados, tá? Bom, pessoal, então finalizo aqui a minha aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham compreendido. E qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no privado, aí no grupo do WhatsApp, tá bom? Valeu, até mais, tchau, tchau.